Com a palavra, o doutor Gustavo dos Santos Carvalho. Muito obrigado, Excelência. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar ao excelentíssimo senhor relator, Dr. Marco Antônio Pinheiro Machado Kogan, bem como aos demais senhores desembargadores, Dr. Juscelino Batista e Dr. Luiz Augusto de Sampaio Arruda. Cumprimento ainda aos demais integrantes dessa 8ª Colenda da Câmara, na pessoa do senhor presidente, Dr. Sérgio Antônio Ribas. Cumprimento ao senhor Procurador de Justiça, que representa o Ministério Público, que, embora litiguemos em polos opostos, tenho grande apreço e respeito. Cumprimento aos servidores e, sem mais delongas, prometo ser o mais breve possível. Bom, Excelências, o que trago à apreciação dessa Câmara é que é um caso onde a denúncia descreve um fato, um crime que teria ocorrido na comarca de Porto Feliz, no dia 2 de novembro de 2019, onde o recorrente teria praticado o crime de lesão corporal leve, qualificada pela violência doméstica. Então, a questão principal é que a descrição fática da denúncia indica a ocorrência do crime na comarca de Porto Feliz, inclusive constando o endereço, a rodovia SP-300, altura do quilômetro numeral 126, bairro Soamin, nesta cidade, comarca de Porto Feliz, que são os exatos termos que constam da denúncia. Ocorre que o réu não se encontrava na cidade de Porto Feliz na noite do dia 2 de novembro de 2019. Foi diligenciado aos órgãos de trânsito e, mediante documentação comprobatória, se trouxe aos autos originários que o réu se encontrava, nesse momento, pelo trânsito do seu carro, na comarca de Serquilho, e inclusive isso foi reconhecido pelo Ministério Público, que ele de fato comprovou que estava na comarca de Serquilho. Diante dessa circunstância, isso foi levado à excelentíssima magistrada de piso, pedindo então a rejeição da denúncia, porque a descrição fática não condizia, já indicava a ocorrência de um crime na cidade de Porto Feliz, sendo que o réu já comprovou que lá não estava. E é importante observar que essa questão, inclusive, já foi debatida pelo réu no momento do solo policial. Ele enfatizou que naquele dia, era um sábado, ele veio para a cidade de Porto Feliz buscar os seus filhos, buscou a filha, que é aqui tida como vítima, e o irmão dela, ambos seus filhos, e os levaram, então, para a sua residência na comarca de Serquilho. Então, na noite de 2 de novembro, ele se encontrava na comarca de Serquilho, e isso está, ao meu ver, superado nos autos. Foi levada essa questão, como eu disse, à magistrada, pedindo então a rejeição da denúncia, e essa, todavia, entendeu que seria o caso de se declarar incompetente e determinar a redistribuição do feito para a comarca de Serquilho, que na época era o endereço do réu. Bom, e isso sem ouvir a defesa. Bom, duas são então as questões que trago à apreciação de Vossas Excelências, com o devido respeito. Primeiro, se seria possível lastrear um processo jurídico, criminal, obviamente, embasado, estruturado, numa denúncia que indica um fato ocorrido onde já se comprovou que não poderia ter a contribuição do réu. Se podemos continuar a persecução criminal com uma denúncia com esse vício. E a segunda questão, que eu trago a título subsidiário, é se, ao receber essas informações, a magistrada poderia, então, mandar redistribuir o feito sem antes ouvir a defesa, que foi o que aconteceu nos autos. Bom, quanto à primeira questão, entendemos que há de se ressaltar o artigo 383 do Código de Processo Penal, que não se nega, ele enfatiza que o magistrado pode condenar o réu, inclusive por um fato, inclusive por um crime que não consta descrito da denúncia, ele não fica restrito à descrição jurídica proposta pelo Ministério Público. Inclusive, pode aplicar uma pena mais grave. Ocorre que esse mesmo artigo 383 diz que o magistrado não pode decidir fora dos fatos que estão delineados na petição inicial acusatória. Então, os fatos não podem ser mudados. O que consta na petição inicial acusatória deve ser, então, objeto de deliberação do Poder Judiciário. Bom, nessa circunstância, do jeito que hoje se encontra a denúncia, entendemos que a vítima, ela vai, durante a instrução criminal,
ter que se ater a um fato ocorrido na noite do dia 2 de novembro de 2019, na comarca de Porto Feliz. As testemunhas, de igual modo, terão que tecer seus comentários, suas oitivas, acerca de um fato ocorrido na noite de 2 de novembro de 2019, na comarca de Porto Feliz. Em nenhum momento poder-se-á discutir por parte desses integrantes que fazem a composição do processo, né, atuam no processo, sobre um fato ocorrido na comarca de Serquilho, posto que isso não consta descrito na petição inicial acusatória. Mantendo-se a denúncia da forma como se encontra, entendemos ainda que haverá um prejuízo para o próprio princípio da adstrição. Então, no final do procedimento, o excelentíssimo magistrado, ele deve ficar ligado aos fatos que estão descritos na denúncia, e se isso fosse afrontado, seria então, haveria uma quebra, né, ao princípio da adstrição, o que entendemos também que por isso deveria então a denúncia ser rejeitada. Uma outra questão é que, salvo oposição diferenciada, entendemos que o fato da magistrada, ao receber essas informações e mandar redistribuir o feito para a comarca de Serquilho, não corrige o vício que consta na denúncia. A denúncia continua viciada, mesmo se o processo tramite na comarca de Serquilho, porque o fato que consta lá descrito já não corresponde à situação que aconteceu de fato do réu, que ele já comprovou e foi implicitamente reconhecido pelo Ministério Público. Entendemos, por fim, que haveria, na continuidade dessa denúncia no processo, um prejuízo para a defesa, posto que ela deveria, então, o réu terá que se defender durante o procedimento sobre o fato que consta na denúncia, que ele já comprovou que não poderia ter contribuído, e também sobre um suposto fato criminoso, né, que teria acontecido na comarca de Serquilho, que é o local cuja noite de 2 de novembro de 2019 ele se encontrava. Então, diante desse arcabouço, entendemos que seria o caso da rejeição da denúncia por ser manifestamente inepta, com o devido respeito ao Ministério Público. Bom, subsidiariamente, quanto à segunda questão, pensamos também que a magistrada, se não fosse o caso de rejeição da denúncia, deveria ter aberto vista sobre essa questão da redistribuição do feito para a defesa. Quando isso foi trazido aos autos documentalmente, foi pedida a rejeição da denúncia para a magistrada e ela, obviamente, abriu vista ao Ministério Público pela própria paridade de armas. O Ministério Público, doutora Evelyn, pelo qual rendo minhas homenagens, manifestou-se, então, pedindo a aplicação do caput do artigo 70 do Código de Processo Penal e pediu, então, pela redistribuição do feito para a comarca de Serquilho. Depois desse ato do Ministério Público, e eu faço uma observação, que o Ministério Público frisou, está sublinhado na cota do Ministério Público que a defesa deveria ser ouvida, a magistrada mandou redistribuir o feito. Então, a defesa não teve possibilidade de tratar a respeito dessa questão. Bom, e entendemos que a defesa deveria ter sido intimada para se manifestar justamente pela regra que diz que a defesa sempre fala por último nos autos, exceto nas circunstâncias onde o Ministério Público age com opinativo jurídico, como ocorre aqui na segunda instância. Bom, então são essas as questões que trago a Vossas Excelências, de forma bem resumida, o que está melhor complementado na petição recursal, pedindo, em suma, que seja então rejeitada a denúncia por ser manifestamente inepta, por indicar um fato ocorrido na cidade de Porto Feliz, que o réu já comprovou que não estava, isso já está reconhecido, inclusive, pela acusação. E, subsidiariamente, não entendendo Vossas Excelências dessa maneira, pedimos, então, que seja anulada a decisão que mandou redistribuir o feito, para que, antes disso, a defesa seja ouvida e possa exercer a ampla defesa e o contraditório sobre essa questão. São essas as minhas falas. Tenho certeza que eventuais equívocos nas minhas palavras serão superados pelo elevado saber jurídico de Vossas Excelências, principalmente na minha primeira sustentação oral, e agradeço a oportunidade. Passo a palavra. Perfeitamente, doutor Gustavo. A sua primeira sustentação oral, Vossa Senhoria ouve-se muito bem. Meus parabéns.
Cumprimento o doutor advogado, doutor Gustavo Carvalho, pela sua dedicação e pela forma como atuou aqui perante o tribunal, com bastante desembaraço, não passando a ideia de que fosse sua primeira sustentação. Como sustentou oralmente, e gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer ao doutor Gustavo Carvalho, advogado, que só pela notícia dada por ele, que é iniciante em sustentações orais, é que se descobriu que é a primeira de Vossa Excelência, como referido pelo doutor Procurador de Justiça. A forma respeitosa, lianesa, a forma detalhada, a forma tranquila como Vossa Excelência se ouve hoje no desempenho do seu mistério, me traz a certeza absoluta de que está galgando a passos largos o topo da sua profissão. Vossa Excelência está de parabéns e eu o parabenizo. Por isso, continue sempre assim. E o doutor Gustavo Carvalho, que hoje fez a sua primeira sustentação oral, de forma objetiva, tranquila e elegante. Continue sempre assim, que essa postura em muito engrandece a figura do advogado. Doutor Gustavo, mais uma vez rendendo homenagens por ter saído satisfatoriamente bem. Satisfatoriamente bem é complicado, só pode ser da sua primeira sustentação oral.